Então, vamos lá, Homo sapiens. Como vocês estão? Já vou avisar antecipadamente que eu tenho 2 vizinhos fazendo reforma. Então, há grandes chances de além o meu... Olá, Homo sapiens. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Já vou avisando de antemão que eu tenho 2 vizinhos fazendo reforma, um no lado e outro na frente. Além dos meus galos e as minhas galinhas e meus cachorros que adoram aparecer. Fazer o quê? Vamos lá. Então, tudo que você escutar ao fundo, agora você já sabe mais ou menos o que pode ser. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre um documentário que eu acabei de assistir, que estava na minha playlist lá, e hoje eu consegui assistir, que é Quando Sinto Que Já Sei. Ele é um documentário de 2014 e que mostra algumas práticas inovadoras em algumas escolas brasileiras. Então, é bem da nossa realidade. E vocês talvez estejam pensando, de novo você vai falar de documentário? Ai, que chato. Essas coisas. Só um pouquinho que o meu cachorro tá chorando na porta e eu vou ter que pedir pro meu filho abrir. Continuando, então, esse documentário comenta algumas coisas que me interessam, que me fazem refletir e que são algumas perspectivas que eu gostaria de ter e de viver a longo prazo como professora e professor. Então, a primeira coisa que ele traz é como as nossas escolas não são alegres ou não geram uma sensação de prazer aos nossos alunos. Tanto que se nós convidarmos os nossos alunos a ficar em casa, eles vão preferir ficar em casa do que ir na escola, porque muitas vezes a escola é somente um espaço social. Não é algo legal, que ele traga uma lembrança legal, uma lembrança boa. Isso não quer dizer que a escola tem que virar farra. Não é isso. Mas que lembranças prazerosas podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, porque a emoção está interrelacionada a tudo que nós fazemos e vivemos como seres humanos. E isso também vale para as crianças e não só para os adultos. Com relação ao acesso, então, aquilo que muitas vezes eu já tenho comentado, nós no Brasil hoje temos acesso, né? A maioria das crianças estão devidamente matriculados em uma escola, principalmente escolas da rede pública, mas a evasão é muito grande. Significa que essas crianças entram, iniciam um processo de aprendizagem nas escolas, mas por algum momento elas saem daquele espaço, porque aquele espaço não consegue atender aquela demanda delas, aquela necessidade delas. Então, elas preferem estar na rua, elas preferem estar no campinho de futebol, elas preferem estar em qualquer lugar. Muitas vezes até trabalhando, o que é, né, proibido. Nós sabemos, às vezes acontece. Então, nesse momento de evasão, a escola ela deixa de fazer sentido para aquele ser humano. Ela deixa de fazer sentido para aquela criança e para aquele adolescente. E aqui eu trago uma reflexão minha, né, pessoal. Você já viu um médico operar alguém sem fazer pelo menos umas 3 ou 4 consultas nessa pessoa, sem fazer exames e sem conhecer ela bem, sem conhecer tipo sanguíneo, se tem alguma doença pré-existente? Dificilmente, a não ser que aconteçam casos de urgência, emergência e você vai parar no plantão do hospital. Mas fora essas exceções, o médico jamais vai fazer um procedimento em você antes de conhecer você. E nós, professores, fazemos o contrário. Nós ficamos, às vezes, no espaço escolar ou mesmo nas nossas casas, em horários que não são nossos horários de trabalho, porque nossos horários de trabalho vão além daquilo que está lá, né? Além daquelas 20 horas, além daquelas 40 horas, além daquelas 60 horas, muitas vezes. E nós ficamos lá planejando, né, as aulas
e esquecemos que nós não conhecemos os alunos dos quais nós estamos planejando muitas vezes. Nós planejamos não ao acaso, mas para seres imaginários. E outros profissionais não fazem isso dessa maneira. Por que a gente faz isso dessa maneira? Porque nós somos ensinados a fazer isso dessa maneira. Ninguém nos disse. Você tem que primeiro conhecer o seu aluno, a realidade do seu aluno, da escola onde você está, depois você pensa. Porque muitas vezes também a demanda do trabalho é tão grande e tem tanto papel, tanta folha para preencher à mão, que você começa a se antecipar, né? Para conseguir dar conta de todo um ano letivo. Porque acontece muita coisa durante o ano letivo. E eu entendo isso. Mas também eu entendo a necessidade de nós, minimamente, conseguirmos compreender quem é esse nosso aluno e aluna. E da onde ele vem, quais são as suas necessidades. Não é? De necessidades de aprendizagem e também necessidades emocionais. Porque o processo de ensino-aprendizagem ele vai ocorrer em função das relações que ali estão acontecendo. Né? Você tem que manter uma relação com o seu aluno para você conseguir fazer com que o processo de ensino-aprendizagem seja construído à medida que se caminha. Então, isso é uma reflexão minha. E aqui tem uma fala de uma... Agora não vou lembrar se ela é professora. Mas eu vou dizer a fala igual. A sala do século XXI é o planeta. Então, nós temos acesso a qualquer tipo de informação, se nós tivermos acesso à tecnologia, em qualquer hora, em qualquer momento. Informação. Se eu quiser saber a altura de um brontossauro, eu vou lá na internet, boto a altura do brontossauro e eu vou achar. Então, essas informações estão disponíveis muito facilmente, né? E nós não podemos ignorar mais isso como professores e professoras. O aluno, ele não se preocupa mais, ele se preocupa também, mas ele não se preocupa mais só com aquele mundinho onde ele está inserido, ele se preocupa com o mundão, ou até extramundo, né? Porque hoje nós temos vários exoplanetas, por exemplo, descobertos. Daqui a pouco o limite não vai ser mais só o planeta Terra, né? O limite do nosso aluno, o pensamento do nosso aluno vai muito além disso. Então, também precisamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Outra coisa que eu gostaria de destacar é a distância da academia, das universidades com as escolas na maioria das vezes. E não vou generalizar, mas os 5 anos ou 4 anos de graduação ocorrem longe do ambiente escolar. E você vai para a escola poucas vezes, né, para fazer estágios, para circular por ali, mas você não se insere, não tem uma ligação entre ambiente escolar e universidades, na maioria das vezes. E tem muita pesquisa interessante, muita coisa interessante, muito material pedagógico interessante sendo produzido pelas universidades, mas não chega no professor. Até porque o professor tem que escolher entre ler um artigo ou planejar a aula. E nessa dúvida, ele vai planejar a aula, que é o que ele precisa fazer para o dia seguinte. E o artigo fica lá, na playlist dele, para algum momento ter acesso, né? Outra coisa importante é que numa relação em sala de aula, é essencial que seja 50-50, ou seja, 50% do professor, 50% dos alunos. Não pode ser 80% só do professor falando e fazendo uma aula expositiva e 20% do aluno. Isso é só repetir o que fizeram conosco, repetir o que os nossos pais tiveram como processo de ensino. Nós não podemos nos permitir repetir esses mesmos processos, porque eles já não funcionam mais. Nós precisamos dividir esse espaço da sala de aula e sair muitas vezes da sala de aula de forma mais igualitária. Ou seja, o professor não vai estar aqui, o aluno não vai estar aqui, né? Eles vão estar de alguma maneira na mesma linha,
ou seja, produzindo a mesma quantidade. O professor tem que produzir 50%, o aluno tem que produzir 50%. Isso é um processo de aprendizagem também, tanto do professor como do aluno, né? O professor tem que ser retirado de alguma maneira e conduzir, ser mais um condutor, e o aluno tem que se posicionar de uma maneira mais alta do que ele normalmente está habituado nos nossos dias. Isso é algo extremamente importante que provavelmente a gente não consiga fazer de uma hora para outra. Vai ser um processo de alinhamento, né? Você vai ter um distanciamento entre professor e aluno, participação ou produção em sala de aula do professor e aluno, e aos poucos você vai colocando isso no mesmo nível. Então, o seguinte, não é que você vai estar no mesmo nível do aluno, mas que os processos vão ser divididos igualitariamente e as responsabilidades por esses processos também precisam ser divididas igualitariamente, tá? Então, acho essencial nós pensarmos sobre isso. E acho que isso ficou bastante refletido agora na pandemia, né? Nossos alunos são dependentes do papel do professor, porque eles não conseguem ter autonomia de fazerem, de construir o seu conhecimento individualmente, muitas vezes sozinho, como alguns estão fazendo nesse momento. Porque às vezes a ajuda do responsável não é suficiente para dar conta daquilo que ele precisa. Outra coisa importante de comentar é o número de alunos com relação ao número de professores. Se eu tenho um professor para 40 alunos, é quase 99% de chance que esse professor não vai conseguir executar um bom trabalho. Se eu tenho um professor para 5 alunos, para 4 alunos, há grandes chances desse professor executar um trabalho muito melhor, mais adequado e conhecer esses alunos e conseguir fazer com que esse processo ocorra da melhor forma possível. Então, talvez aqui eu possa estar quase sonhando ou divagando, mas é essencial que nós consigamos, como professores e professoras, começar a discutir sobre isso. E eu acho que pós-pandemia vai ser uma época muito boa para discutir sobre isso, porque os responsáveis ficaram bastante tempo com seus filhos, né, em casa, com as suas crianças em casa, e eu acho que a grande maioria percebeu o quanto é difícil, né, o quanto é trabalhoso, o quanto necessita de paciência, de calma, de compreender o que está fazendo, de controlar a emoção, para conseguir auxiliar aquela criança a fazer as suas atividades, né? Então, eu acho que esse momento pós-pandemia a gente consegue colocar isso em discussão, né? E devemos colocar isso em pauta. Eu preciso espirrar. Ai, desculpa. Esqueci de fazer assim. Mas não tem ninguém comigo, a não ser a câmera. Acho que a câmera não pega coronavírus. Será? Não. Continuando. Hoje o professor, ele não é só mais uma pessoa, então, que vai lá fazer o processo de aprendizagem, então. Eu ensinei o João e a Maria a contar 1, 2, 3. Não. Além de tudo isso, nós também precisamos gerenciar as emoções. E para gerenciar as emoções dos outros, nós precisamos antes gerenciar as nossas emoções. E será que nós estamos preparados para gerenciar as nossas emoções e as emoções dos outros? Então essa demanda tá batendo a nossa porta e nós vamos ter que nos haver com ela. Então mais algo para ser discutido como sociedade, ou colocar em pauta na nossa sociedade para ser discutido. Lembrar que o conhecimento ele sempre passa por um desafio. A tendência é que você aprenda algo em função daquilo que te desafiar ou você não saber, ou a partir de uma pergunta, por exemplo. Por que não? Né? Quando eu faço essa pergunta, eu posso começar a tentar entender algo que me preocupa, que me incomoda, que me angustia, que está no meu dia a dia e de repente eu observei. Então, esse desafio, né? O conhecimento tem que ter, de alguma maneira, tem que estar sempre te desafiando e não te acomodando, né? Porque se ele te acomodar, você não vai correr atrás dele.
você vai ficar ali onde você está, no lugar do sinal. Uma coisa que eu gostaria de comentar é quando a gente vê essas escolas no documentário, né? Normalmente essas mudanças já aconteceram. Então você tem um outro padrão de escola já posto ali, sendo executado. Mas a gente tem que lembrar que as mudanças não acontecem de hoje para amanhã. As mudanças acontecem ao longo do tempo. Então, é necessário e imprescindível que se faça uma mudança de cada vez. E tem mudanças que não dependem do sistema gestor público, por exemplo, né? Você pode particularmente fazer uma mudança. Você, como professora, lá na sua sala de aula individualmente, né? Que mudança você gostaria de fazer? Faz uma. Observa essa mudança, vê como ela aconteceu, se precisa fazer alguma adequação nela, ok, ajustou ela, faz outra. Faz o mesmo processo, ajustou ela, faz outra. E talvez no ano letivo você consiga fazer 3 mudanças, você consiga fazer uma mudança. Mas você já saiu do patamar onde você está. Você foi em frente e pensou de maneira diferente. E eu particularmente penso que isso é importante. Não quanto tempo você leva para fazer essas mudanças, mas que essas mudanças sejam executadas ao longo do tempo, para que a gente consiga construir uma nova escola, um novo tipo de escola, diferente das nossas escolas que nós tínhamos, diferente das escolas dos nossos pais. Lembrar que nós, como brasileiros, né, como país, a gente é extremamente criativo. E eu acho que a gente não precisa ir muito longe para observar isso. Você pega mesmo a própria situação do coronavírus agora. Quanta coisa nós criamos em 6 meses, né? Formas de abrir porta para não encostar a mão, pedestal de álcool gel para que você não encoste. Gente, máscaras. Hoje você acessa a internet e você tem, eu não sei quantos modelos de máscara, mas tem muitos, né? Ao seu gosto, ao seu prazer. Então, assim, nós somos muito criativos. E acho que nós precisamos, como pessoas, como país, lembrar disso. E usar essa criatividade para fazer a escola funcionar de uma maneira que se adeque à realidade brasileira, né? Então, nós temos muitas situações extremamente bem sucedidas, né? De escolas inovadoras, mas muitas vezes não dá para simplesmente fazer Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Nós precisamos pegar aquela situação que acontece lá no país, muitas vezes na Europa, trazer para a realidade brasileira e fazer a adequação. E essa adequação só vai conseguir ser feita se nós fizermos uso de algo que está intrinsecamente dentro de nós. Intrinsecamente dentro de nós é muito bom, né? Que está, então, em nós como brasileiros, tá? E lembrar que nós precisamos, né? Então, e que as escolas, de alguma maneira, elas têm autonomia para conseguir fazer isso. Isso é permitido. Você precisa seguir, é claro, por exemplo, a BNCC, mas lá não diz como você tem que fazer, né? Quais as maneiras que você tem que fazer, que você pode ou não fazer. Diz o que você tem que ter como produto final, tá? E esse produto final, ele pode ter várias partidas e vários percursos para chegar nele. E você que pode, como professora, como pessoa que está dentro do ambiente escolar, então pensar qual é o melhor caminho para onde você está, certo? Outra coisa importante que esse documentário traz é a não reprodução da violência. Nós muitas vezes estamos inseridos em comunidades periféricas, onde a violência é o normal, né? A violência do Estado, a violência do município, a violência das relações entre as pessoas. E a gente tem, infelizmente, uma tendência de reproduzir isso na escola. E eu não digo que não é ninguém, nenhum professor está saindo agredindo aluno, não é isso. Mas muitas vezes nós usamos da violência verbal para conseguir fazer o nosso trabalho. Então, se nós vamos continuar reproduzindo no ambiente externo, onde esse aluno está,
nós estamos repetindo. E se ele não quer ficar naquele ambiente externo, você acha que ele vai querer ficar dentro da sua escola? Então, né, a resposta é sua. Eu tenho a minha resposta para isso. Lembrar que nós somos mamíferos, né, uma espécie de mamíferos, e uma das características dos mamíferos é o acolhimento. Se a gente observar os grandes animais mamíferos, por exemplo, o que acontece? Aquele indivíduo, aquele ser vivo mais novo, ele é protegido pelo bando. Então, ele é acolhido, ele não é exposto, né, ao mundo, ele não é exposto a situações que ele não consiga dar conta. À medida que ele cresce, ele vai sendo exposto. Mas a primeira ação inicial de bando é acolhimento. Então, é essencial que nós tenhamos isso em mente, né? Quando a gente for voltar aí para as nossas escolas, que daqui a pouco acho que a gente volta, que lembrar que nós somos mamíferos, né? Como espécie, nós somos mamíferos. Mamíferos que produzem alta tecnologia, sim, mas nós continuamos sendo mamíferos, tá? Trazer para a escola o brincar de aprender. E quando eu falo isso, é lembrar que a necessidade do lúdico estar presente, né? Das brincadeiras, do que eu posso ensinar 1, 2, 3 de várias maneiras, inclusive brincando. E a referência desse aluno e aluna quando for brincando, provavelmente essa lembrança vai ser mais afetiva, mais positiva e mais potente. Então, isso com certeza vai fazer de nós e dos nossos alunos melhores. E as nossas lembranças também vão ser mais potentes e mais afetivas com relação a esse processo de ensino-aprendizagem. E por último, sempre lembrar de adaptar, que as mudanças precisam ser adaptáveis às realidades das diferentes escolas, dos diferentes ambientes onde a gente vai estar inserido. Lembrar que as comunidades, muitas vezes nas comunidades onde as escolas estão sendo, elas têm algumas tradições, e essas tradições podem ser trazidas para dentro da escola, para dentro do espaço escolar, e serem compreendidas e serem valorizadas dentro do espaço escolar, porque isso também é uma forma de trazer a comunidade e os pais ou responsáveis para dentro do espaço escolar. E com isso, permitir que a construção da escola seja uma construção em conjunto e não uma construção individual dos professores e da coordenação, da direção, né? Que ela esteja inserida naquele meio, que aquele meio seja interligado com a escola, com o espaço escolar e com o ambiente escolar, que as duas coisas estejam juntas, unidas, né? E eu quero, por último, lembrar que tem coisas que dependem só de nós, professores e professoras, e que não dependem de mais ninguém, com relação ao processo de ensino-aprendizagem e o ambiente escolar e a sala de aula, que é o vínculo com o aluno, o cuidado com o aluno, a afetividade com o aluno e, principalmente, o nosso compromisso com a educação. É essencial que nós estejamos, de alguma maneira, extremamente comprometidos com o processo de ensinar, de construir, de produzir aprendizagem. Porque só dessa maneira nós vamos pensar em mudar a escola e construir uma escola em conjunto e que seja melhor para nós, professores e professoras, que vamos estar lá, e também para os nossos alunos e alunas. Mais uma vez, obrigado. Lembre-se de cuidar de si e dos outros.